Aqui, vou chamar o meu amigo aqui, calma aí, o Felipe. Alô, 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 alô. Será que vai? Tô esperando o Felipe aparecer aqui pra poder a gente começar. Deixa eu ver. Tô esperando aí o meu amigo Felipe. Oi, Camila, parece só você até agora. Hoje eu vou botar aqui. Esperando aqui. Aê, apareceu o Felipe. Vamos E lá, aí, conseguimos. E aí, tá me ouvindo? tá vendo? A gente tem que fazer, né, a coisa girar de alguma forma, né? É verdade, Pois é. entrar nesse mundo aí. Esperar. E aí, Fê? Como também essa live também vai ficar depois disponível também como vídeo, né, lá Aqui. no Instagram. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, beleza. Como essa live fica disponível depois também no Instagram, né, para quem quiser ver também, ou seja, de alguma forma vai estar ali, vai, quem não viu vai ver, ou seja, vai estar tudo disponível direitinho, tá? Enfim, para começar, primeiro a gente vai se apresentar, né, Felipe? É, Eu acho que acho importante, né? Apesar de a galera mais ou menos já conhecer a já- gente, mas acho importante até para quem for chegando, né? quem tá no nosso meio já conhece, sabe como a gente se conhece, né? Bom, a Sim, sim. princípio, gente, esse aí é meu amigo, ele é o Felipe Figueiredo. Ele também é professor de história, né? Fala aí, fala você, se apresenta você, Felipe. Então, pessoal, para quem não me conhece, Fabiano já falou, sou o Felipe Figueiredo, sou formado em História, a gente se tornou amigo durante a nossa graduação, sou especialista em ensino de História também, com uma certa ênfase em usar games e outros materiais pouco ortodoxos, né, para o ensino de História, e atualmente sou mestrando em Filosofia e Ensino pelo Cefet. Certo. Fabiano agora O passa Felipe, as honras. tranquilo. Felipe, como ele falou, conheci ele na faculdade. A gente fez a graduação juntos desde em 2010. Antes da gente fazer graduação em História, nós vínhamos de outras graduações, né? Sim, Também sim. dentro da UFRJ. Felipe era de Economia, eu era de Letras. Por isso que eu tenho até uma coisa meio assim com algumas áreas de letras. E hoje, nós também temos aqui nossas carreiras, né? De professores, também de funcionários. E, enfim, a gente também tem alguns trabalhos juntos também. A gente fez um trabalho, uma parceria que a gente publicou recente sobre o uso do Pokémon Go, né, como para ensino de história e para ensino de história patrimonial. Enfim, a gente tá numa parceria há muito tempo, Ah, muito né? bom. E agora a gente quer falar com vocês sobre esse tema, que é as pandemias, né? E como a história contemporânea, no caso, como essas pandemias ocorreram dentro da história contemporânea e como a gente pode dialogar com a história do tempo presente discutindo sobre essas pandemias.
né? Felipe, Felipe, você pode começar falando, né? Porque o Felipe ele me mandou o material, né? Todo organizado, né? E eu, assim, eu tive essa ideia dessa live, né? Porque eu fiz uma live semana passada com a professora Darlene, de redação, e a gente discutiu bastante coisas, né? Aí agora eu tô trazendo a oportunidade de ter mais, assim, dois historiadores, da gente também discutir um tema mais focado no Brasil, né? A gente focar só em Brasil mais, e a gente discutir mais algumas coisas além disso, porque a gente sabe que a história, né? Ela não é uma coisa assim, homogênea, né? A história ela é heterogênea, ela tem várias versões da história. Por exemplo, eu posso carregar uma versão da história e o Felipe pode carregar uma outra versão da história, né? A história do tempo presente, que é uma linha de pensamento histórico, ela discute um pouco isso, né? A história do tempo presente. Como a história dá conta dos eventos que acontecem agora, no presente. E tenta explicar também com algumas narrativas do passado para tentar chegar até como ela se deu, aqueles acontecimentos se deram no presente. Então a gente trouxe aí o debate sobre as pandemias. Nós trouxemos aí o debate sobre as pandemias. Eu acho que o Felipe é melhor que o Felipe comece um pouco, porque semana passada eu já falei muito com a Darlene. Aí, conforme o Felipe também vai falando, eu vou também colocando as minhas posições também, alguns meus debates. Mas pode começar, Felipe. Então, eu vou pegando a deixa que você falou sobre as pandemias. A gente percebe que isso é um assunto que tem muito o que ser dito em todas as áreas, não só a historiografia. E fazer essa live, bolar esse material, que foi uma espécie de pauta, né, para poder organizar o nosso diálogo. Eu aproveitei para dialogar muito exatamente pelo que você falou, né, por ter vindo da economia, então não é uma área tão desconhecida para mim assim. E a gente tem essa inter-relação, essa interdisciplinaridade, e acho que é importante, inclusive, a gente colocar isso sempre em pauta em todos os trabalhos para que a gente possa mostrar sempre que as ciências elas não caminham de maneira isolada, mas elas estão sempre trocando, sempre compartilhando uma com a outra. Então, sim, assim, eu separei três grandes epidemias, duas delas que se tornaram pandemias, que acho que fica melhor fazer esse recorte para a gente conseguir posicionar, que foram... A primeira foi a H1N1, bem recente, né? A primeira pandemia do século XXI, conhecida como gripe suína, né? Causada pelo vírus influenza. É algo semelhante ao que a gente tem passado recentemente, porque a gente está com uma pandemia por conta de um vírus. Aqui, segundo os dados, ela matou cerca de 16 mil pessoas, e em menos de um mês, no Brasil, no ano de 2009, quando ela teve o seu início, já tinha um número de 627 infectados. A gente teve também a gripe espanhola, acho que é uma das mais conhecidas, que afetou o mundo inteiro, como a gente está vendo o Covid-19. Se deu no ano de 1918, não tinha cura, 1/4 da população mundial infectada. Inclusive o presidente do Brasil em questão, Rodrigues Alves, faleceu no ano seguinte, em 1919, por conta da gripe espanhola. Porra, um presidente morrer por conta de uma pandemia, né? Para ver como é que é a situação. E a gente também tem que pensar também a situação tecnológica que existia naquela época também, né? A gente não tinha hoje as tecnologias em massa, como o smartphone, sim, a televisão, o rádio, né? Não existia naquela época. Então, aquelas pandemias lá do passado, elas não tinham essa propaganda toda, né? Falando na televisão, falando nos rádios, né? E uma coisa que eu estava falando agora há pouco, porque a história, né? Ela tem essa vertente desde o final do século XIX, quando inicia a Escola dos Anais, né? Ou seja, a história também começa a debater sobre o tempo presente, porque era um momento de preparações para as guerras, né? Da Primeira Guerra Mundial, sim. E também quando teve a Segunda Guerra Mundial, então era necessário que os historiadores dessem conta naquele momento de tanto acontecimento no mundo. E a gripe espanhola que você falou, ela tá no meio, bem aí, nesse momento desse acontecimento, quando começa a se debater a história do tempo presente.
Pois é, Edson, é. Concordo com você. Concordo com você, concordo. Poderia acontecer, né? Mas, né? E vamos ver, né? O prefeito de Caxias está levando as consequências dele, né? Mas, enfim, então o Estado do Tempo Presente está aí, dialogando o tempo todo com isso, com as doenças, né? Enfim, continua aí falando, Felipe, você Não, falou da... Uhum. É interessante a gente falar da história do tempo presente, porque a gente também consegue cortar essa ideia muito intrincada nos nossos estudos de que a história cuida apenas do que é do passado, né? Então, Sim. Além da gente conseguir tecer essa relação de que o presente ele está conectado diretamente e necessariamente com eventos do passado, a gente consegue perceber que a história ela cuida do presente também, quiçá não do futuro, né? Porque ajuda a gente a poder ter uma compreensão que molde os passos seguintes. Então, assim, dentro dessa questão, né, desse quadro da gripe espanhola, ainda cabe uma curiosidade, que é a invenção da caipirinha, né, que surgiu Sim. como uma espécie de remédio. Então, assim, a gente pode perceber que confusões com informação, divulgações, fantasias e etc., elas não são coisas do nosso tempo presente. Elas aconteceram, elas tendem a acontecer em todas as sociedades. Acreditava-se, né, que uma mistura de cachaça, mel e limão fosse um tônico para poder curar a gripe espanhola, e aí, segundo o Instituto Nacional da Cachaça, né, dali que teria surgido a receita da caipirinha. Então, a gente consegue perceber que existem similaridades, e talvez por isso seja tão importante a historiografia abraçar esse momento do Covid-19. E por fim, dentro desse recorte que eu tinha feito inicialmente, a gente teve a primeira epidemia global, que foi a da cólera, né? Que aconteceu em 1817. E talvez o mais importante de falar da cólera, antes da gente passar para uma espécie de discussão mais morfológica, mais até porque não dos termos, né? A cólera ela não é considerada uma pandemia erradicada, porque vez e outra acontecem quadros de epidemia e de surtos que aparecem, e isso acaba gerando novos quadros de pandemia que se repetem de tempos em tempos. Tanto que o último caso aconteceu ano passado no Iêmen. Então, assim, a gente está falando de epidemia, está falando de surto, de pandemia, e aí eu preparei aqui uma explicação para a gente poder saber exatamente do que está falando, né? Então, basicamente, o que é uma epidemia? São surtos que abarcam diversas regiões. O que é um surto, então? Um surto é um aumento repentino de determinada doença que necessariamente precisa estar acima das capacidades de expectativa que as autoridades elas têm. Então, o que acontece? A gente tem as doenças, as autoridades elas têm uma espécie de medição, né, para até que ponto pode chegar, e a expectativa de aumento. Superou essa expectativa, a gente considera um surto. A pandemia é o pior quadro, porque ela é um surto que evolui para epidemia e que abarca diversas regiões do globo. Então, assim, o porquê que é importante a gente estar falando sobre isso? Porque pandemias elas podem ter diversas causas, diversas origens, e envolvem necessariamente, principalmente hoje em dia com o mundo globalizado, elas envolvem elementos como saúde pública, economia, e tem dois elementos que dentro das pesquisas eu achei essencial estar aqui na nossa conversa, que é o medo e bodes expiatórios. E aí por quê? Porque esses dois elementos, eles entram necessariamente quando a gente observa essa contraposição entre economia e saúde pública. Porque não é algo recente. Mais uma vez, é importante a gente ressaltar isso. Não é algo recente. Então, a gente tem esse conflito, esse trade-off, né, entre a saúde pública e a valorização ou o não deixar a economia cair, não rolar o enfraquecimento econômico das nações. Então, assim, a gente tem que não dá para a gente ignorar uma crise. Não, como você falou, né? A gente vai se ater ao Brasil, mas não é só no Brasil. A gente tem uma crise institucional, a gente passa por uma crise política, econômica e agora
para coroar isso daí, a cereja do bolo, uma crise de saúde pública. Então, é importante a gente ter todos esses elementos em mente para que a gente consiga começar a pensar, principalmente o posicionamento e a ideia que a gente vai ter nesse trade-off entre saúde pública e economia. E aí, quarentena é importante, isolamento social é importante, não é? Até que ponto isso é? Então, a gente vai acabar percebendo que esse equilíbrio ele é muito fluido, ele é muito delicado. Não existe uma receita pronta, não existe uma resposta objetiva quando a gente trata de fatores que abarcam tantas variáveis. Então, assim, a quarentena ela é algo também que não é recente, é um período que começa no século XIV com os estados venezianos, começa por conta da peste negra, para poder tentar mitigar, né, o contágio, o espalhamento por toda a Europa. Então isso acontecia basicamente entre os navios, aportavam normalmente no início 14 dias para poder fazer ali aquela espécie de observação. E você citou um ponto extremamente importante, que é o da tecnologia. Então hoje a nossa tecnologia ela permite que a gente faça testagem, permite que a gente tenha resultados muito mais rápidos, coisa que no século XIV não acontecia. Então assim, mas e aí? Quarentena é a mesma coisa que isolamento? Não. Qual é a principal diferença? A quarentena, ela abarca o isolamento de sujeitos considerados doentes e sujeitos considerados saudáveis. O isolamento, ele entende que você tira de circulação somente aqueles que já foram confirmados ou com suspeitas de possuírem a determinada doença. No nosso atual momento, Covid-19. E aí, por que isso é tão importante, isolamento, quarentena, e aí o que a gente faz e como é que isso interfere diretamente na política e como é que a gente puxa a saúde pública para isso? A gente tem, por volta do século XVII, do século XVIII, duas linhas de raciocínio para lidar com as epidemias que aconteciam principalmente na Europa. Uma delas defende basicamente o isolamento. E os espanhóis, naquele momento, a gente não pode esquecer que século XVIII, a gente ainda tem resquícios de um imperialismo, a gente ainda tem nações que não são independentes, então a gente não pode esquecer desses fatores que eles são cruciais. Então a gente tem os espanhóis principalmente como representantes, por quê? Porque eles olhavam especificamente para a economia, então não mexe no mercado, a gente isola somente aqueles que estão doentes porque é o necessário, ataca a causa na visão deles no ponto específico. E os ingleses, eles são os maiores representantes da teoria miasmática. E aí, pô, Felipe, Fabiano, que teoria é essa? Essa teoria miasmática. Ela entende o seguinte, que existem miasmas. E o que são esses miasmas? Normalmente são, dentro dessa teoria, odores que são fétidos, são pútridos, porque eles são oriundos da decomposição de vegetais e animais. Então, o que os ingleses entendem nisso daí? Porra, a nossa saída ela é preventiva, óbvio. Né? A gente está aqui misturando as nossas palavras. Também é bom pontuar isso daí para não parecer para quem está ouvindo que a gente está incorrendo em anacronismo sem saber disso. Então, é mais uma questão didática. Né? Então, assim, eles pensam na prevenção. Pô, como é que eles pensam essa prevenção? Eles pensam essa prevenção atacando principalmente sanitarismo. A saúde pública ela entra quando eles pensam no saneamento público. Então, o que começa nessa área, nesse momento, a vigorar bastante? Começa a vigorar enterro de cadáveres, o que não era uma prática consolidada, esgoto tratado, outras áreas de cuidado com a saúde, como a drenagem de pântano, recolhimento de lixo. Então, assim, essas coisas que visam o saneamento básico, que a gente entende hoje, principalmente consolidado ali, amarradinho como saneamento básico, isso começa ali, nesse período entre o finalzinho do século XVII, século XVIII, porque depende também de quem está vendo essa questão dos séculos. Eu não consegui achar um recorte bem quadradinho. Pode falar. A gente pode ver que a política sanitarista ela atua mais a princípio nessas épocas. Porque a gente pode perceber, por exemplo, lá no passado, por exemplo, as reformas Pereira Passos, que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. As reformas Pereira Passos também aconteceram, né? Foi aquela. Aí a gente tem que pensar também o quanto o social, às vezes, não é levado em consideração como uma política sanitarista, né? Quando teve Oswaldo Cruz,
né? Ali liderando uma reforma sanitarista, como ele era, acho que era ministro da Saúde na época, né? Ou era secretário de saúde, agora não lembro agora, a fonte explodiu aqui na minha cabeça, mas enfim. Quando teve as reformas sanitaristas, né? Aqui no Rio de Janeiro, também teve algumas no Brasil aqui no Brasil afora, houve o problema da exclusão social. Porque, por exemplo, as pessoas que moravam ali da cidade foram, vamos dizer assim, praticamente culpadas de estarem transmitindo as doenças que estavam no Rio de Janeiro. Porque eles estavam morando nos antigos casarões, que foram transformados no que a gente chama de cortiço. Aliás, o cortiço é uma coisa que ainda existe até hoje, apesar de ser proibido por lei. Né? Os cortiços ainda existem, né? Inclusive nas favelas. Tem algumas favelas que existem ainda, né? As chamadas vilas, né? Que são, para quem não conhece o que é uma vila e não leu o cortiço, né? É a Vila do Chaves, gente. A Vila do Chaves é um cortiço. Tá? É um exemplo maravilhoso de entender o que é um cortiço. Só que existem cortiços que não são tão organizadinhos como a Vila do Chaves. As casas são mais próximas, as casas são bem pequenas. E às vezes, por exemplo, tem alguns que aqui na Ilha do Governador, onde eu moro, tem. Ali lá na subida, indo para o Guarabu, para o Dendê, tem uma vila de casas ali que tem alguns quartos ali separados que nem banheiro tem. O banheiro é coletivo do lado de fora, né? Ou seja, é uma realidade que ainda existe, né? Então a gente vê isso também na favela. Na favela as construções de casas também são juntinhas. Tem aquelas políticas sanitárias, não sanitárias, mas assim, para gringo ver como aconteceu recente nos anos 90, que foi o Favela Bairro, né? Que tentou colocar aqui as favelas do Rio de Janeiro uma urbanização, tirando pedaços das favelas, colocando as pessoas organizadas em casinhas, né? Feitas pela prefeitura, né? Mas a gente tem que pensar como o pobre, às vezes, também é vítima dessa coisa da doença, do deslocamento da doença, né? E assim, dentro desse exemplo da Vila do Chaves, ele é muito importante porque é só a gente estar atento a detalhes. E você me conhece bem, para quem não conhece, vai saber agora que eu tenho muito apreço por pegar esses elementos para poder trabalhar a história, né? Você, logo no início aí da apresentação, você falou sobre o nosso artigo utilizando Pokémon GO, utilizando o Ingress. Eu falei sobre a linha que eu usei de pesquisa na minha especialização. Mas eu gosto exatamente por isso, porque são muitos detalhes que eles passam batidos e é importante a gente pontuar. Quando você fala da Vila do Chaves, e você fala da organização que tem, e os cortiços, na realidade, não tem tamanho organização assim em sua maioria, mas a gente consegue perceber, por exemplo, o varal, ele é coletivo, tem episódios, inclusive, de briga da Dona Florinda com o Seu Madruga por conta disso. Por causa do varal. O tanque é coletivo. Existe uma fonte do outro lado, né, no outro pátio, como eles se referem, que é coletivo, então aquilo dali é para pegar água. Então a gente minimamente se pergunta, existe uma oferta de água tal qual a gente tem hoje, no mínimo da mentalidade de saneamento básico? A gente não tem como responder, mas é possível. Felipe? Peraí que eu acho que deu uma... Voltou, Felipe, né? Voltou? Aí. Voltei. Então, foi mal aí, foi mal. Então, assim, a gente consegue perceber isso. E quando você fala da organização, o primeiro ponto que me veio é o seguinte: a gente consegue perceber como as casas elas são construídas. Então, deixando o Chaves, que vive num barril, mas mora no 8, né? Quando as tomadas elas pegam dentro da casa da Dona Florinda, quando elas pegam dentro da casa do Seu Madruga, que são as principais que existem filmagens dentro, a gente percebe a existência de um único quarto. Então você tem basicamente 3 cômodos. Você tem a cozinha, a sala e o quarto. Então, assim, esses detalhes a gente consegue perceber semelhanças. Não necessariamente igualdades, mas semelhanças com o que você está descrevendo dos cortiços modernos. Anacrônico, né, também, né? A gente usa um pouco da anacronismo para servir como exemplo, né? Porque o Chaves se passa nos anos 70. Lá se passa nos anos 70 e 80, mas a gente percebe que é uma realidade, né? Salve Pedro Arthur, meu ex-aluno. Enfim, a gente percebe que aquela realidade ali é uma realidade que existe desde sempre, até hoje existe, né?
e sempre alvo dessas políticas sanitaristas. Aí você estava falando agora há pouco, né, da gripe espanhola e do cólera, Sim, da da cólera, cólera, sim. né? Junto com essas mesmas doenças, quando chegaram aqui no Brasil, já vieram junto com outras doenças que já estavam circulando aqui no Brasil, que era a febre amarela, a peste bubônica. Aí vem aquela reforma doida do Pereira Passos, vamos arrancar todos os cortiços ali do centro do Rio, porque eles estão jogando bosta na rua, mijo na rua, então as pessoas estão ficando doentes por causa da proliferação de ratos, né? Então, aí tem aquela reforma. A gente sabe que naquela época, vamos pensar assim, as pessoas mais pobres também não tinham muita voz, né? Sim, Manifestações e tudo, e não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, sim. agora eu penso, vai fazer uma reforma daquela como foi Pereira Passos? Aliás, só a obra do BRT que teve aqui no Rio de Janeiro já teve muita manifestação política, né? Porque teve muitas casas que foram arrancadas ali do caminho. Imagina agora nesse momento, né? Então, a gente vê Sim. que sempre vai ter uma ação política. Agora, o problema é se essa ação política vai ser seguida de uma ideia científica, sociológica, inclusive, porque a sociologia serve também para pensar estudos de saúde também, né? O impacto Sim, social que vai causar uma mudança ali, né? Para fazer aquela mudança ali daquele espaço para, vamos dizer assim, para melhorar a saúde das pessoas. Então, ou seja, a gente vê nesse momento aí, ou seja, várias doenças acontecendo ao mesmo tempo e a única política naquela época sem base científica, a única base científica que tinha lá, eu acredito que Oswaldo Cruz, né, ele deve ter pensado na questão mais de saúde pública, não pensou no sociológico, não pensou no social, e nem no histórico, porque quando você joga lá quem é que mora nos curtis nessa época? São as pessoas que eram de origem de trabalhadores. E alguns deles também pessoas que eram de origem preta também, de origem africana, que, Sim. vamos dizer assim, seus descendentes são ex-escravos. Então, você jogar essas pessoas historicamente, hoje a gente tem esse centro de história, né? Que às vezes nós temos que tomar um certo cuidado para não tomar certas atitudes, né? Que podem ser racistas. E naquela época, o racismo era uma coisa muito mais comum do que hoje. Hoje a gente debate muito Sim, com certeza, contra o com certeza. racismo, né? Mas, enfim, voltando aí, Felipe, a gente está falando também, só para a gente simbolizar e colocar aí dentro do mundo aí que a gente está discutindo, né? Das doenças, né? Aí você falou também do cólera e também da tecnologia, como ela está se Sim, movimentando. assim, Sim, a tua fala ela me dá duas deixas para continuidade. Quando você fala da chegada, né, da gripe espanhola e da cólera também acontecendo muitas vezes, a gente pensa no seguinte: acho que antes de dar continuidade, um reforço super importante. Propagação de doença passa necessariamente por saneamento ou falta de. Então, sim, isso é um ponto essencial que a gente precisa ter em mente sempre quando for debater isso, né? E quando você fala da chegada dessas doenças no Brasil e que ela coexiste com outras doenças, como o Covid não está chegando sozinho, né? Ele está chegando aqui e está encontrando a dengue, está encontrando sarampo, porque está tendo vacinação de novo, está tendo campanha de vacinação contra a gripe. Então, assim, não existe não existe um acordo entre vírus, bactérias e protozoários, entre outros micro-organismos, aonde existe a época de cada um. Acontece, porque a gente está coabitando o mesmo espaço. Então, assim, você falou da febre amarela. E a febre amarela, ela me leva a falar, inclusive, sobre a OMS. Porque ela sim. surge, na verdade, ela surge depois de 7 ou 8 convenções internacionais sanitárias, que começam em 1851 em Paris. E é interessante perceber porque, assim, é difícil. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade em acessar os documentos, principalmente o de 1969, o Regulamento Sanitário Internacional da OMS. Daqui a pouco eu vou falar também, dar uma deixa sobre isso também. Tive muita dificuldade de acessar ele, mas é interessante perceber que desde as primeiras reuniões sanitárias existe essa preocupação com a economia. E aí esse é o segundo gancho que você me permite, porque a gente é induzido a pensar que poder público ele trabalha com recortes muito certeiros. E não é assim. Uma área ela
sempre está em interseção com outra, ou melhor, com outras áreas. Então, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa no social, na sociologia, quando a gente pensa no aspecto histórico, a gente fala de economia também, porque era uma das preocupações. Desde as primeiras, esse trade-off, como eu sinalizei, entre saúde pública e economia, realmente não é próprio do nosso tempo. Isso acontece desde essas primeiras reuniões, porque a preocupação era que conseguisse dar cabo dessas pandemias ou dessas epidemias sem afetar, ou melhor, afetar minimamente tanto o comércio quanto o trânsito internacional de pessoas. E aí a gente tem, obviamente, como tudo na vida, agravantes e atenuantes, né? Naquela época, a gente tinha, comparado com hoje, de acordo com a minha visão, deixar isso bem marcado também, a gente tinha que a globalização ela não era tão rápida, a gente, por não ter as tecnologias que tem hoje, dificultava um pouco a transmissão. Mas ainda assim já tinha um fluxo global, principalmente por navios, que inclusive é um transatlântico, o Demerara, que chega e traz a gripe espanhola para o Brasil, desembarcando em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, mas hoje a gente viaja muito mais de avião, você quase não vê viagens internacionais de transatlântico que não sejam cruzeiros. Pois é, porque então, naquela época, vamos dizer assim, há 100 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia do avião. E para você viajar, ou era de carro, de carroça, ou de navio, e a passagem de navio era extremamente cara, era só uma elite que podia viajar de navio, né? E aí, isso aí traz um terceiro ponto da sua fala, porque é essa relação entre... Vou dividir em duas classes apenas, para facilitar a nossa fala, mas entre a classe alta e a classe baixa. Porque quem viajava de navio não era classe baixa, não era o operariado. Quem viaja de avião hoje em dia não é a classe alta, não é o operariado. Então, assim, você tem esse contágio inicial dentro dessas classes, mas aí a gente vai tendo os desdobramentos. Porra, Felipe, então tu tá falando que a culpa é de quem é rico? Claro que não. Até porque quando você fala sobre estigmatizar o pobre, etc., a gente vai perceber que isso é condenável pela OMS, e aí não necessariamente sobre o pobre, mas criminalizar ou estigmatizar determinados países ou povos ou regiões. A OMS ela condena essa prática, como os Estados Unidos, por exemplo, fez com o México durante a Segunda Revolução Industrial, por conta da peste cinza. Então, assim, os Estados Unidos cerraram as suas fronteiras para mexicanos, dizendo que a culpa daquela pestilência era por conta dos mexicanos. Os mexicanos, inclusive, fizeram isso dentro do próprio país em relação aos chineses, no período aí do século XIX, XX, mais ou menos, porque houve uma epidemia dentro do México de piolhos de rato, se não me falha a memória, Sim. E por algum motivo, eu não fui pesquisar tão a fundo, os chineses eram imunes a esse piolho. Então, o que os mexicanos eles começaram a fazer? Começaram a dizer que a culpa era dos chineses. Os chineses estavam propagando aquela doença para os mexicanos. A gente tem epidemias, inclusive, já que a gente está falando de México, a gente tem epidemias utilizadas como mecanismo de conquista, como foi feito na Mesoamérica pelos espanhóis, como é o caso da varíola. Então, assim, não existe um certo e errado determinado. Na Segunda Guerra Mundial também, parece que teve uns documentos que foram descobertos recentes. Eu esqueci de pegar o autor, eu queria citar, né? Que parece que utilizaram, né, bombas químicas, né, vamos dizer assim, com variações da peste bubônica, né, como bomba, se eu não me engano, eu acho que dos chineses contra acho que os japoneses, alguma coisa assim, que utilizaram isso durante a Segunda Guerra, né, Mundial. Eu vi isso ontem, eu achei a fonte, só que eu perdi aqui, eu não tô achando, tô no computador. Mas, enfim, eu vi isso, um professor de história, que é um pesquisador citando, que falando sobre a Segunda Guerra Mundial, ele falando sobre isso, né? Só que, ou seja, o dado científico a gente tem, né? A situação também. A gente usa ele para o bem, né? Ou para o mal, né? Exatamente. Então, assim, essa noção de moralidade que a gente traz, né, na cultura do Ocidente, esse maniqueísmo sempre do bem contra o mal, onde a gente elege costumeiramente um inimigo a ser combatido, acho que isso também é um ponto que acaba conduzindo a gente para algumas assertivas equivocadas. Porque essa moralidade aí tão delimitada, tão determinada e bem desenhada,
ela na verdade não existe, né? Então, assim, é importante a gente perceber essas coisas. E a gente, nesse diálogo a gente vai vendo como as áreas que estão a cargo do poder público, elas se intersectam a todo tempo. Então, você citou esses documentos sobre a guerra, você citou sobre a questão da estigmatização de uma parcela da sociedade, eu estou trazendo o exemplo do México, dos Estados Unidos, e então, assim, a gente vai vendo que, inclusive, eu trouxe aí da conquista da Mesoamérica, né? Então a gente vai percebendo dentro disso também a questão da economia, porque tudo isso acaba orbitando o aspecto econômico. Então, é algo muito delicado, não tem uma receita pronta, não é uma receita de bolo, e mesmo assim, né, as Anas Marias da vida, elas erram as receitas, a gente está sempre aí pronto para poder se reinventar. Então, assim, é importante que a gente tenha essa mentalidade de que não existe essa receita pronta e de que vai haver sempre esse equilíbrio fluido e delicado entre a saúde pública e a economia, porque o Estado ele tem que prover o bem-estar social. Então, assim, isso falando, obviamente, de uma democracia, porque subentende-se, Sim. né, é o governo para o povo. Então, o bem-estar social ele precisa ser promovido. E a economia, porque é o fortalecimento da nação, e a saúde pública, elas estão ali. E em determinados momentos, como numa época, num momento de pandemia, elas se chocam, os interesses se chocam. Então, a gente tem esse momento de conflito de interesses entre o público e o privado, a gente tem esse conflito de interesses entre a saúde pública e a economia, em que momento você valoriza mais um lado, em que momento você valoriza mais o outro. Então, assim, é interessante a gente ter esse quadro desenhado na nossa cabeça. E aí a gente está falando tudo disso, então, pô, como historiadores, se vocês me permitem, né, vocês e quem está assistindo a gente, brincar um pouco com certos estigmas. Ah, então quer dizer que o capitalismo é mau e vai devorar o mundo e etc e tal. Não, não é isso. Ninguém aqui está dizendo que o capitalismo é bom, é mau ou Claro. vice-versa. Mas o que acontece é o seguinte, a gente analisa que o capitalismo ele é um sistema que é feito de crises. O capitalismo ele subsiste através de crises. E assim, a crise pandêmica, ela não aconteceu de ontem para hoje. Ela não começou com o Covid-19. Muito pelo contrário, a gente já vem passando por um quadro de recessão global há cerca de 4, 5 anos, mais ou menos. Então não é o Brasil que está passando por isso, Tem até não é um os artigo Estados do Unidos. economista. Desculpa, Exatamente. Então, tem até a um gente, a artigo do gente economista que é de esquerda, né, que já é falecido, morreu em 2018, né, que é o Paul Singer, que ele fala, né, que o capitalismo ele não morre, né? O que pode acontecer ali no momento, mesmo sendo com doenças e tudo isso está acontecendo, o que vai acontecer é uma transformação, né? sim, Ou exatamente. vai ter uma transformação de pensamento. Assim como aconteceu na crise de 29, aconteceu na crise do petróleo, aconteceu na crise de 2008, e agora com essa crise mundial que está vindo por causa dessa pandemia. Né? Ou seja, o que acontece é uma transformação de pensamento. A grande lição que a gente tem da crise de 29 é que ideias socialistas podem entrar dentro do capitalismo para, vamos dizer assim, fazer o capitalismo se movimentar de novo. Assim como durante a crise do petróleo, a gente vê o toyotismo entrando ali também, né? Como uma prática. Olha só, a gente também não precisa ficar só, tem que ter um pátio ali industrial para poder não precisar ficar fabricando em massa, né? Que é uma ideia que já tinha desde a crise de 29, mas foi mais prática quando aconteceu a crise do petróleo. E quando vem as outras crises também, 2008 foi uma transformação, porque eu não sei qual foi exatamente a lição que teve de 2008. Mais uma vez, veio a ideia dos créditos, né, dos bancos Sim, abrirem crédito para pessoas pobres, para que voltasse a economia a andar de novo. E, ao mesmo tempo, também ali carregado também aquele conceito de que as próprias empresas, né, hoje em dia é aceito, é uma coisa que até muito tempo atrás não é aceito, se conglomerarem muito, virarem conglomerados gigantes, né? Isso é uma forma de que eles se encontraram de se proteger caso haja uma crise e não, enfim, é uma coisa assim.
tem transformações, né? Mas, enfim... Mas assim, a palavra de ordem é essa, né? É transformação, realmente. Sim, Então, assim, quando a gente fala, porra, então o que a gente está vivendo hoje, a culpa é do capitalismo? Não, a culpa não é do capitalismo. Ou pode ser, não sei, porque vai depender da visão de cada pesquisador, vai depender da análise de cada pessoa. Por exemplo, também. na apresentação, eu falei que sou mestrando em filosofia e ensino. Então eu posso ter um olhar de que a culpa não é do capitalismo, mas a culpa é do pós-modernismo. E aí, pô, eu vou buscar embasamento teórico no Nietzsche, eu vou buscar embasamento teórico, uma conversa de repente com Schopenhauer. Então, assim, vai depender da análise que a gente vai fazer, qual é o viés que vai estar Sim. pautando a nossa análise. E aí deixar claro, né, não um viés político, mas um viés científico. Então, Felipe, assim, só apareceu uma ver aqui a pergunta aí, pergunta. ó. Mas não Mas não cabe aos cabe. poderes políticos terem planos de preservação para a proteção da população contra pandemias? Sim, cabe ao poder público. O que a gente está pontuando aqui é que quando a gente trata desse debate, desse conflito de interesses entre economia e saúde pública, não é algo simples, como às vezes a gente acaba enxergando, principalmente através da mídia. Não é um recorte exato, não é algo que você tem uma linha bem posta, bem desenhada, e antes dessa linha você tem um, depois dessa linha você tem outro. Porque você demanda de uma economia, você precisa de uma economia forte para poder sustentar planos de proteção da saúde. Mas se você passar muito do período, ou melhor, ou do limite, desse limite fluido aí, que garanta a proteção, você tem uma queda na economia. Então é como se fosse uma balança, você procurar o equilíbrio de uma gangorra. Você dificilmente chega, nesse caso, na verdade, você nunca chega num equilíbrio estático, mas um equilíbrio fluido, onde você sempre está subindo e descendo cada um dos lados. Então, daí a importância da gente ter sempre essa necessidade do fortalecimento da economia interna. Isso depois fica, isso na verdade foi até como eu fechei a pauta com o Fabiano, isso fica para uma próxima live, fica para um debate no privado, como quem quiser aí saber. Mas aí vem a importância de uma política interna, de um mercado interno forte. E dentro dessa afirmação, a gente tem inclusive as ações atuais. O que a gente tem visto muito? Né? Dê preferência ao mercado, ao microempresário, ao pequeno comércio da sua região, etc. Porque com isso você faz gerar economia infinitamente mais lento do que fora de um quadro de pandemia, com toda certeza. Mas você faz gerar economia. Eu tava vendo Pode falar. ontem, né? Eu tô meio relendo várias coisas sobre o economista brasileiro que é o Paul Singer, né? Que ele fala sobre economia solidária, né? Ele desenha isso, né? Que ele era, vamos dizer assim, ele era uma pessoa que teve carreira dentro da esquerda e ele era um professor, vamos dizer assim, que ele falava sobre economia. O que era economia solidária? É você também pensar no próximo de alguma forma e você fazer circular ali, né, uma troca de bens que não seja exatamente de formato de lucro, que venha trazer lucro, né? Por exemplo, o simples fato da gente, por exemplo, pensar no comércio, no microempreendedor, que se chamam de microempreendedor, eu não concordo muito com a ideia de microempreendedorismo, né? De empreendedorismo, eu não concordo muito com a ideia, né? Porque acredito Não, que mas quando a a gente gente... usa para facilitar a fala, né? Isso, para facilitar, já que é um nome tão utilizado, né? A gente Sim, usa sim. aqui, né? Mas enfim, a gente procurar comprar coisas daquela pessoa ali que é um microempreendedor, que tem um pequeno restaurante, ou que tem ali, fazer uma encomenda com eles, por quê? São aquelas pessoas que estão oferecendo um serviço e provavelmente vai ser a mais atingida nesse Sim. momento da crise da doença, né, do caso do Covid-19. Quando você faz uma encomenda com alguém que tem um restaurantezinho pequeno ou tá vendendo uma marmita fit, como estava moda até recentemente, quando você faz essas encomendas, você está fazendo com que aquela pessoa ali trabalhe, mesmo estando em casa. E claro, é claro que a gente tem que exigir também que a pessoa trabalhe, mas também que tem ali também a higiene nesse momento, até porque a transmissão da doença é um problema.
mas é o mesmo problema de higiene que a gente tem também num McDonald's, por exemplo. Se a gente for pensar um McDonald's como ele está hoje em dia, ou um Habib's, né? E tentar ver o cenário de uma cozinha de um desses restaurantes grandes, né? E a gente falar, por exemplo, o que é um pequeno, uma pessoa que está começando agora, né? A gente não vai pensar só na questão sanitária, a gente vai pensar aqui. O Felipe deu uma balançada agora. Tomara que ele volte. Mas, enfim. O pessoal tá me vendo, gente? Galera, quem tiver... Felipe deu uma balançada agora. Voltou. Deixar a coisa mais equilibrada, para poder tentar fazer com que tenha o mínimo de prejuízo nas duas áreas. Porque da mesma forma que você... Voltou, Fabiano? Voltei, não, voltei. Pelo menos não você aqui, também. eu não sei. Voltou? Voltou, então voltou. Dá continuidade. Não, mas enfim, Mas quando a gente move a economia, a gente de alguma forma está sendo solidário, porque são pessoas pobres que estão ali fazendo estão com um negócio próprio ali, é um trabalhinho pequeno, e elas são as que não conseguem se recuperar da economia. Agora, um grande mercado como o Extra, por exemplo, ou um grande restaurante como o Habib's, ou um desses grandes marcas, esses já são mais fáceis de se recuperarem, porque eles têm uma economia interna imensa. Agora, aquela pessoa ali que está vendendo um restaurantezinho ali, então, portanto, a gente tem que refletir sobre como ajudar nesse momento também algumas pessoas que estão próximas da gente também. Eu encontrei aqui, gente, só para citar também alguns dados científicos, eu encontrei uma revista chamada Crono, que é uma revista de história organizada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo, e ele tem um dossiê sobre história das doenças e a arte de curar. Tem aqui um artigo da professora Liane Maria Bertucci, que fala sobre a epidemia em papel tinta. Ela está falando sobre a gripe espanhola e como isso foi propagado nos jornais. Aí eu lembrei disso, eu pensei nisso naquela época. Tem muitos dados dessa época. Alguém fez uma pergunta aí. Felipe, você vai lendo aí, daqui a pouco você responde. Tá, enquanto eu tô falando aqui. Que eu leio aqui. Tá. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Nós temos aqui uma época que foi uma experiência democrática. A gente tem um período republicano e uma experiência democrática. O período republicano foi quando a gripe espanhola estava no Brasil. Tem uma experiência democrática que foi o período de 45 até 64. E em 64, em mais ou menos 68, para os anos 70, vai ter uma outra doença que vai chegar no Brasil, que vai ser uma epidemia de meningite. Cara, essa professora fez um trabalho sobre epidemia de gripe espanhola. Naquela época, já quando isso é gripe espanhola, lá no início do século XX. Quando eu fui procurar sobre a epidemia de meningite, poucos jornais estavam falando. E os poucos jornais que estavam falando eram ligados a movimentos que estavam ocultos, né? Falando da realidade dos hospitais, daquele momento. Tem algumas matérias do O Globo naquela época, se eu não me engano, é de 71 ou 70, 71, que é o período que a ditadura militar estava muito fechada. Então, se a imprensa falasse mal ou criticasse o Ministério da Saúde naquele momento, ela corria o risco de fechar, das pessoas serem perseguidas. Então tinha esses problemas ali no meio. Aí eu vejo como a gente vê hoje em dia a gente tem um regime democrático aberto, com toda essa informação sendo jogada, e mesmo assim ainda tem pessoas que negam isso. Aí a gente pensa naquela época, quando você tinha a censura, que não deixava os jornais circularem, e ainda assim, as pessoas que não tinham informação. Então, ocorreu uma grande quantidade de pessoas com meningite no Rio de Janeiro, de forma viral. Mas, enfim, tu leu uma pergunta aí, Felipe, do... Quem foi que fez a pergunta? Assim, Felipe também, vai. Assim, antes de falar sobre o que a Lipeta colocou, o seguinte, você fala sobre a questão dos dados, né? É importante a gente falar que... mais uma vez, sempre deixando claro, não estou aqui tomando lado de A, de B, de C, de D, mas é sempre uma análise imparcial, que é o compromisso que a gente tem, né, como profissionais, como historiadores, etc. Até porque isso aqui, né, é uma live com caráter científico. E a gente tem problemas com divulgação de informação, seja pelo motivo que for, mas dentro do que a gente separou para poder falar, etc.,
traz principalmente a questão de como o poder público ele lida com o medo. Porque é mais uma coisa. Porque assim, quando a gente. Uma coisa é eu, indivíduo, determinar pesos e medidas para poder lidar dentro da minha vida, dentro da minha esfera. Eu estou tratando de mim e de um microcosmos, microcosmo que me circunda. Outra coisa é você pensar num poder público. E aí ele lida com a vida de milhões de pessoas. Então, assim, não tem como a gente ter essa coisa muito redondinha, como a gente gosta de colocar. Então, é muito complicado lidar com o medo de uma população. Você tem, historicamente falando, insurgências, você tem revoltas, você tem inúmeros tipos de respostas a isso, você tem contrassensos. Então, óbvio que o ser humano está aí, ele é passível de cometer erros e acertos, de ter boa e má índole. Então, pode ser que a manipulação de dados ela seja por uma intenção boa, pode ser que ela seja por uma intenção perversa, mas dentro do que é o que eu falei, dentro do que a gente separou, tem essa questão de como lidar com medo, como não deixar esse medo se transformar em pânico. E isso acabar prejudicando ainda mais não só a realidade socioeconômica da nação, mas também o próprio trato com a pandemia ou epidemia em questão. Então, assim, é um ponto importante. E dentro do que a Lipeta colocou, sobre a circulação de moedas e etc., e gerar alguma crise, eu não sei se essa moedas que você fala, Lipeta, ela envolve moeda nacional e internacional, se foi moedas só num conceito nacional mesmo, mas enfim, uma crise é meio complicado, porque assim, quando a gente fala de fortalecimento da economia interna, a gente automaticamente passa por conceitos onde você valoriza o comércio interno, onde você alimenta, você aquece comerciantes, empresários que são internos, que vão pagar tributos para o poder público, que, consequentemente, isso dentro da teoria, né, do que se espera, vão reverter esses impostos para melhoria da nossa vida e tudo mais. Ah, pô, então a gente é melhor fechar fronteiras e não negocia com ninguém? Não, porque a gente está indo na contramão da globalização. Não dá para a gente querer se fechar no paraíso do Brasil, porque não vai acontecer, não é a realidade. E a gente estaria fugindo da realidade com uma atitude dessa. Mas dentro desse quadro pandêmico, e quando você consegue alimentar e aquecer a economia por meio dessas ações, dessas pequenas ações, e a gente vai vendo que não precisa num primeiro momento de grandes coisas. Você vai aquecendo, você vai dando prioridade a pequenos empresários, a pequenos comércios em detrimento de grandes cadeias, porque a maioria delas, como o Fabiano citou algumas, elas são multinacionais, então elas estão aqui dentro, mas elas estão lá fora também. Mas o dono do barzinho da esquina da nossa casa, o dono da padaria da esquina da casa, ele não tem uma filial nos Estados Unidos, na Coreia, na Itália, na Alemanha. Enfim, ele depende daquela região, porque muito provavelmente o padeiro onde você compra um pão, aonde você mora, não tem uma filial dele numa localidade a 50 quilômetros de distância, o que dirá fora do país. Então, assim, quando você pega marcas maiores, empresários maiores, mas que fazem a economia dentro do país continuar girando, é como se você retesse todo esse dinheiro dentro do país. Então, obviamente, isso se transforma em impostos que deveriam retornar para a nossa qualidade de vida. Agora, imagino que quando você pergunta sobre a crise, por conta dessa quantidade de moeda corrente, essa crise, eu imagino que você esteja falando muito mais de uma comparação cambial. Então, você vai estar falando de inflação e etc. E aí é um debate muito, muito amplo, sabe? É difícil a gente abordar ele aqui de uma maneira... Pode falar. Felipe, eu vou só resumir mais ou menos isso, até por causa até do tempo, que eu acho que até acabando. Mas, enfim, a gente tem nesse momento aí uma situação que existe uma economia, a nossa economia do Brasil, porque assim, se a gente for pensar o Brasil em si, vamos pensar o Brasil como objeto. Um objeto, e como um objeto está lá no mercado, está sendo lá vendido. Está sendo vendido. Quando você tem um objeto lá que está sendo vendido, quando esse objeto tem um certo defeito, um problema, o que acontece? Ele perde valor. Isso é o que acontece com o real, gente. O real simboliza o Brasil.
Se há um problema mundial, por isso que o dólar também está caindo, porque o dólar lá, os Estados Unidos fechou, o dólar caiu, né? E o real está aqui um pouco mais alto também, por quê? Porque também não tem muita gente para comprar o real. Então ele também está nesses movimentos de queda e vai, queda e vai. Ou seja, a moeda ela só vai transparecer um problema quando ele é internacional. Agora, a movimentação de economia local é uma coisa separada. Porém, você consegue movimentar a economia do certo local ali de uma forma social. Agora, o que acontece internacionalmente valida muito de políticas internacionais para poder as empresas continuarem investindo. Até porque Sim. Bolsa de Valores está funcionando dessa forma aqui, que a gente está aqui. Bolsa de Valores não para. Está funcionando de forma online, home office, em casa. Os investidores estão em casa investindo. Ou seja, pode acontecer um problema de uma crise internacional, porque a não ser que as grandes empresas entrem em falência, que têm ligações internacionalmente, por causa do coronavírus. Agora, se isso não acontecer, o que acontece? O próprio Estados Unidos, por exemplo, ajuda os bancos lá que têm tentáculos no mundo inteiro. Brasil mesmo. O Brasil tem dinheiro para poder investir nas indústrias internas que derem problema. Ou seja, vai acontecer uma crise? Pode acontecer. Uma crise financeira, uma crise monetária, mas é aquilo. Nesse momento, a gente tem que pensar. Eu acredito que se a gente não pensar primeiro em salvar a população, daqui a pouco a gente vai ter população para consumir também. Se for pensar de uma forma capitalista. Né? Então a gente precisa. É por isso que eu falei assim. É por isso que eu falei que o equilíbrio ele é fluido, ele não é fácil, ele é delicado, é sutil. E que a gente vai realmente igual tentando equilibrar uma balança. A hora um prato pesa mais do que o outro e por aí vai. E assim, só para amarrar, porque a gente tem cerca de 1 hora de live, né? Já faltam 3 minutos para a gente fechar isso. Eu acho que para amarrar bem o que a gente está respondendo para a Lipeta, eu acho que eu trago de volta a palavra que você usou, que eu falei que era a palavra do momento, que é transformação. Então, assim, a gente vê a crise de comércio internacional, a gente viu aí o petróleo chegando a bater cotação negativa na previsão de venda de junho, porque não tem lugar para estocar, então ele chegou a bater menos 27 ou menos 37 dólares o barril. Óbvio, né? Isso dentro de uma mentalidade real, isso não existe. Não existe você ter uma cotação de petróleo negativa. Mas em números relativos, né, dentro da projeção econômica, o que isso significa? Significa que o cara está vendendo, ele está pagando para poder abrir espaço no estoque dele. Então, assim, o que antes o barril do petróleo estava custando 50, 60 dólares e tudo mais, ele para junho está batendo cotação negativa. A venda de julho, ela está com o barril zerado. Então, a palavra realmente é transformação. E talvez essa seja a grande herança que toda essa pandemia ela deixe, não só para a gente brasileiro, mas para todo o globo. Transformação de mentalidade, transformação de padrões de consumo, transformação de modo de vida, enfim, uma transformação no âmbito geral. Porque a gente está vendo que um vírus, olha o potencial que um vírus. E aí eu eu parafraseio, na verdade, o Leonardo DiCaprio no filme A Origem, né? Tipo, qual é o micro-organismo mais resistente? Um vírus, uma bactéria, uma ideia. Sim, uma ideia é o mais resistente. Mas se existe algo ainda mais resistente do que um vírus, então olha o que um vírus está fazendo com a gente em toda a nossa maneira de enxergar a nossa vida, a nossa existência. Então, assim, pode parecer palavras muito coach ou muito como é que se diz, comunidade hippie, etc, mas não é exatamente isso. Ele está mostrando isso na política, está mostrando isso na sociedade e na economia. Então acho que isso amarra bem. Cair. Fê, vai cair daqui a pouco. Vai cair. Gente, adicionem o Felipe, eu sou o Felipe Figueiredo, tá? Adicionem o professor Fabiano. Me adicionem também, quem tiver na linha da live dele, na minha aqui. Então, gente, a gente só tá querendo trazer sobre isso mesmo, pra gente ver que vai acontecer um período de transformação. Agora, nesse momento, a gente não consegue dar conta, como historiadores, do que vai acontecer no futuro. 28 segundos restantes. Enfim, gente,
É isso. Muito obrigado. E Então, gente, reflitam. muito obrigado. Pensem que vai dar. Enfim, a história nesse momento tem esse recado, gente. Qual é o recado, gente? Acabei de falar. Vai haver uma transformação, sim. Bom, Pensamento.